Olha só, pensa rápido. Agora, neste exato momento, a gente está parado ou em movimento? A primeira resposta parece bem óbvia, né? Mas e se a resposta certa na física for quase sempre depende? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na cinemática, o estudo do movimento, para entender por que o ponto de vista pode mudar literalmente tudo. Então, para começar, vamos direto para um exemplo clássico. Imagina a cena, tem um passageiro sentadinho lá, tranquilo, num ônibus que está andando. A pergunta é essa pessoa está parada ou está em movimento? Pensa aí. A primeira coisa que vem na cabeça talvez não seja a história completa, sabe? E aí que tá o grande segredo da cinemática. A resposta para essa pergunta é depende. Eu sei, parece que a gente está fugindo da resposta, né? Mas não é não. Essa palavrinha depende é tipo a chave mestra que abre a porta para a gente entender como a física descreve, bom, qualquer movimento que exista. Ok, mas depende do que, afinal? Depende do referencial. O que é isso? É simples. É o ponto de vista. É o lugar de onde a gente resolve observar as coisas. E essa é a regra número 1, a primeiríssima coisa que a gente tem que decidir. Porque, sério, sem um referencial, a gente nem consegue começar a falar sobre o movimento. Beleza, com essa ideia de referencial na mão, a gente resolve o mistério do ônibus. Vamos lá. Se o nosso referencial for alguém parado na calçada vendo o ônibus passar, bom, aí o passageiro está em movimento junto com o ônibus, certo? Agora, e se a gente mudar o referencial? Se a gente olhar do ponto de vista do motorista? A distância entre o motorista e o passageiro não muda, eles estão sentados ali. Então, para o motorista, o passageiro está parado, em repouso. E o mais maluco disso tudo, as duas respostas estão certíssimas. Então, essa é a grande sacada da cinemática. Movimento e repouso não são coisas absolutas, fixas. Não existe estar em movimento e ponto final. Tudo, absolutamente tudo, depende do referencial que a gente escolheu. Se a posição de um objeto muda em relação a esse ponto de vista, ele está em movimento. Se a posição não muda, ele está em repouso. Simples assim. Mas essa ideia, nossa, ela muda tudo. Certo, então a gente já entendeu que o referencial diz se algo está se movendo ou não. Mas será que é só isso? De jeito nenhum. A influência dele vai além. O referencial também define o desenho do caminho que o objeto faz. É o que a gente na física chama de trajetória. Vamos para outro desafio, então. Imagina um avião voando retinho, velocidade constante, lá no alto. E aí, ele solta um pacote. Uma caixa, sei lá. A pergunta é, qual é o desenho que essa caixa faz no ar enquanto ela cai? É uma linha reta para baixo? É outra coisa? E a resposta, como era de se esperar, é depende do referencial. Se a gente estiver dentro do avião, olhando pela janela, o que a gente vai ver? A caixa caindo, retinho para baixo. Uma linha reta vertical. Agora, e para alguém que está lá no chão, olhando para cima? Essa pessoa vê a caixa não só caindo, mas também indo para frente junto com o avião. E essa combinação de movimentos cria o quê? Um caminho curvado, uma parábola. É o mesmo evento, a mesmíssima queda, mas vista de dois jeitos completamente diferentes. Ok, então já ficou claro. O ponto de vista, o nosso referencial, define se algo se move e qual é a trajetória dele. Mas e o objeto em si? O tamanho dele, por exemplo? Será que o tamanho de um corpo importa para a gente descrever o movimento? Para pensar nisso, vamos usar um exemplo do dia a dia. Um carro. Pensa num carro. Quando é que o tamanho dele, o comprimento, a largura, a altura, realmente faz alguma diferença na hora de analisar o movimento? Olha só que interessante. Se o carro está fazendo uma viagem de, sei lá, 400 quilômetros de uma cidade para outra, os 4 ou 5 metros de comprimento dele são praticamente nada, são irrelevantes perto da distância total, concorda? Nesse caso, a gente trata o carro como um ponto material. É só um pontinho se movendo. Agora, e para estacionar esse mesmo carro numa vaga super apertada na garagem? Aí cada centímetro conta, né? A gente precisa saber exatamente o tamanho dele. Nesse contexto, o carro é um corpo extenso. Ou seja, a conclusão aqui é que até o tamanho de um objeto é relativo. Se ele é grande ou pequeno, depende totalmente do problema que a gente está tentando resolver. É uma questão de escala. A física é inteligente. Ela ensina a gente a focar só no que importa para cada situação. Beleza, então vamos fazer uma revisão rapidinha de tudo que a gente viu até agora? Vamos lá. Referencial é o nosso ponto de vista, de onde a gente observa. Movimento e repouso. Nunca são absolutos, sempre dependem do referencial. Trajetória é o rastro, o caminho que o objeto deixa, e também depende do referencial. E por último, ponto material é quando o tamanho do objeto não importa para o nosso problema. E corpo extenso é quando o tamanho dele é fundamental. Fechou?
Olha, se tem uma coisa para sair daqui hoje com ela gravada na cabeça é esta. Sem definir um referencial primeiro, a pergunta "isso está em movimento?", ela simplesmente não tem resposta, não na física. É o ponto de partida, é a regra zero, é inegociável. E pode parecer um detalhe, mas essa ideia não é só uma coisinha teórica de livro, não. Ela é a base, o alicerce para a gente conseguir descrever qualquer movimento que existe. Desde uma bola sendo jogada de uma mão para outra, até, sei lá, a órbita dos planetas ao redor do Sol. Tudo, absolutamente tudo, começa com a escolha de um ponto de vista. E isso tudo leva a gente para uma última pergunta, uma daquelas para a gente ficar pensando depois, sabe? Se todo movimento é relativo, se tudo depende de um ponto de vista, como é que a gente mede a velocidade da Terra, do nosso planeta viajando pelo universo? A gente mede em relação a quê? Em relação ao Sol? Mas o Sol também está se movendo. Em relação ao centro da galáxia, que também se move? Será que existe algum ponto de referência final, absoluto em algum lugar do universo? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.